né? Primeiro princípio é: o dízimo é bíblico hoje ou ele é só do tempo da lei? Né? Então, antes de ler os textos, eu queria dizer aos irmãos o seguinte: quando eu me converti, não existia evangélico que tinha dúvida a respeito do dízimo. Ninguém conversava sobre isso. Né? Esse assunto não existia, porque todo crente, ele cria que o dízimo era correto. Entendeu? E por que hoje tem tanto crente que acha que o dízimo não vale mais, que é do tempo da lei? Por quê? 2 principais motivos. Primeiro, eu creio que quando eu me converti, talvez 10% das pessoas que frequentavam a igreja não era crente. Né? Mas hoje eu creio que mais da metade das pessoas que frequentam a igreja não são crentes. Então, um dos motivos é esse. Tem mais gente que se diz crente que não é. Né? Então eu creio que um dos motivos é esse. Mas o outro motivo qual que é? É essa praga da teologia da prosperidade. Né? Então, essas igrejas da teologia da prosperidade, quando eu me converti, 25 anos atrás, não existia? Existia, mas ninguém conhecia quase. Entendeu? Eles não tinham a evidência que eles têm hoje. Né? Vão aí na televisão, em todos os canais, em todos os horários. Né? Né? Pegou uma proporção muito grande. Então, hoje, sabe, as pessoas, tem gente que não conhece Neymar, mas conhece a Universal. Né? Tem gente que não conhece o Papa, mas conhece a Universal. Entendeu? Estou exagerando um pouquinho, né? Eufemismo aí, né? Entendeu? Então, hoje tomou uma proporção muito grande. E o que acontece? Por causa desses exageros, alguns caem no outro extremo. Antigamente não tinha isso. Todo crente queria que o dízimo é bíblico. Né? Então cai no outro extremo. E a Bíblia, ela diz o quê? Para andar no caminho. Jesus foi bem claro, para andar no caminho. E esse povo que fica da teologia da prosperidade aí, dizendo que você tem que dar tudo, que tem que dar, que tem que comprar rosa ungida. Aliás, vocês viram o vídeo que eu fiz aí a respeito da... Vocês viram? Entendeu? Então, esse povo aí está num extremo. Eles estão na beira do caminho. Entendeu? Mas aí o que o diabo faz? Muitas pessoas percebem que isso aí está errado. Porque não é tão difícil assim para perceber que está errado, né? Então, o diabo percebe que a pessoa está percebendo que está errado e tenta jogar ele para quê? Para o outro extremo. Isso não é coisa de Deus. Entendeu? O outro extremo, quer dizer, o diabo está sempre... O diabo não tem problema se você fique na beira do caminho do lado direito ou do lado esquerdo. Você está na beira do caminho, para ele está bom. Você mudou da beira do caminho desse lado e passou para outra beira do outro lado, para ele está bom. Ele não tem problema com isso. E o que ele não quer é que você ande no centro. O que ele não quer é que você tenha um equilíbrio. Né? E realmente avalie a Bíblia com lucidez. Né? Então vamos lá. Primeira coisa. Né? Gênesis 14. Primeira coisa, o dízimo é bíblico hoje. Não é só do velho da lei, não. Por quê? Eu já expliquei aqui em pregações que não tinha nada a ver com dízimo. Eu pregando sobre outras coisas, né? Sobre graça, sobre outras coisas, eu já expliquei o seguinte, que a lei que não vale mais é a lei dos cerimoniais. Né? Mas não é nem que ela não vale mais. Não é sábio, não é bem correto dizer que não vale mais, o que mudou. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz dura para sempre, a Bíblia é bem clara. Então, se a Bíblia diz que tudo que Deus faz dura para sempre, eu dizer que mudou, o que não vale mais, já não é muito sábio. Então, qual que é a definição mais correta, mais exata para isso? Se cumpriu em Cristo. Então, essa que é a palavra mais apropriada. Né? Então, os cerimoniais, eles se cumpriram em Cristo. Não é que acabou, não é que mudou. É que agora, continua valendo os cerimoniais, só que agora a aplicação é diferente. Né? A aplicação é diferente. Vou explicar para você não ter dúvida. Por exemplo, a Páscoa acabou? Não. A palavra de Deus diz que o que Deus faz dura para sempre, então a Páscoa não pode acabar. Tem até um versículo na Bíblia que fala que a Páscoa é para sempre. Entendeu? Só que aí, o que acontece? Mas ela se cumpriu em Cristo, porque o Cordeiro, né, que era imolado na Páscoa, ele apontava para Cristo. Aí Cristo veio
E a Páscoa era para cobrir o pecado do mundo. Aí Cristo veio e Cristo não cobre o pecado, Cristo tira o pecado. Entendeu? Então ela mudou? Não. O princípio continua valendo, mas a aplicação agora é diferente. Porque se cumpriu em Cristo e agora nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Porque o cordeiro perfeito que vinha, que morrendo uma vez para sempre, vale para sempre, é Jesus. Então o princípio da Páscoa ele continua, é a nossa Santa Ceia. Prestou atenção? Então, ela não acabou, mas a aplicação mudou. A aplicação, mas o princípio da aliança com o Senhor, o princípio do perdão do pecado, o princípio de você saber que nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, dessa aliança que Ele fez conosco, essa nova aliança, esse continua. Entendeu? Então, os cerimoniais, eles se cumpriram em Cristo, né? Mas tem uma outra coisa que eu sempre falo para os irmãos, que tem que observar, que é isso aqui, ó. Eu sempre falo para os irmãos, não em pregações sobre dízimo, em outras pregações de outros assuntos, eu expliquei isso aqui para os irmãos. Expliquei. Mas pastor, mas o senhor conhece bem a Bíblia, eu não conheço muito bem, como é que eu vou saber separar o que é dos cerimoniais e o que não é? O que é a lei dos mandamentos, que continua valendo do mesmo jeito, e o que se cumpriu em Cristo? Eu dei 2 dicas aqui, né? Uma só, não me lembro qual foi. Mas uma dica muito importante. Aquilo que faz parte dos cerimoniais que se cumpriram em Cristo, o Novo Testamento está claro que não precisa mais fazer aquilo daquela maneira. Certo? Citando aqui, por exemplo, uns 2 exemplos. Né? Não comer carne de porco, aquela coisa toda fazia parte dos cerimoniais. Aí o que acontece? No Novo Testamento está claro que não tem problema, que nós podemos comer agora, que todo alimento, pela oração, ele é santificado. Né? Por que esse negócio de não comer carne de porco se cumpriu em Cristo? Porque o porco imundo apontava, sabe para quem? Já expliquei isso aqui na igreja. Apontava para os gentios. Entendeu? Nós, o gentio era imundo, não tinha Deus. O porco apontava para os gentios. É forte, mas é a verdade. Apontava para os gentios. Agora os gentios são imundos? Não. O gentio agora ele não é imundo. Ele é lavado pelo sangue do cordeiro também. Ele foi alcançado também, então o porco não é mais imundo. Prestou atenção? Se cumpriu em Cristo. Mas está escrito no Novo Testamento. O sábado apontava para o descanso de Cristo. E está escrito no Novo Testamento também. Todas aquelas coisas que não precisa mais ser cumprida daquela maneira, está escrito no Novo Testamento, que não precisa mais. Aonde está escrito no Novo Testamento que não precisa mais dar o dízimo? Tem algum lugar? Não. Então muitos dizem, né? Eu não dou o dízimo porque é coisa do Velho Testamento. Não está escrito no Novo Testamento que é para dar. Primeiro que isso é uma mentira, depois eu vou explicar. Mas ainda que fosse verdade. E aonde está escrito que não é para dar? Bom, você acha que né? Não está escrito que é para dar? Mas e onde está escrito que não é para dar? Não tem nada no Novo Testamento, nada, vezes nada, vírgula, nada, dizendo que, né, de repente você está, né, isento do dízimo porque era coisa do Velho Testamento. Não tem nada disso. Né? Uma outra coisa importante. Não tem como, né? Se cumpriu em Cristo. Não matar, se cumpriu em Cristo? Não roubar, se cumpriu em Cristo? Agora Cristo morreu, nós podemos roubar? Né? Como é que funciona isso? Então, né, não dar o dízimo se cumpriu em Cristo, o dízimo, agora a gente não precisa mais de dinheiro? Então você está vendo que é uma coisa óbvia, né? Que não faz parte dos cerimoniais. O dízimo não faz parte dos cerimoniais. O dízimo faz parte de uma ordenança eterna, do mandamento do Senhor. Né? Até mesmo porque o dízimo está recheado de palavras a respeito do dízimo nos profetas menores, nos livros dos profetas menores. Os livros dos profetas menores, embora eles são ainda do tempo da lei, mas não são os livros da lei. Os livros da lei eles não fazem parte do Pentateuco. Né? E os livros dos profetas menores estão recheados. Depois eu vou ler algum aqui. Tá, mas vamos ler então os textos aqui. O dízimo é bíblico hoje ou é do tempo da lei?
Bom, Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo deu-lhe a Abraão o dízimo. Lógico que tem mais textos, mas esse é um deles. Né? Embora a palavra dízimo aparece pela primeira vez aqui, mas eu creio que aquilo que Abel fez foi o dízimo. Né? Embora o texto lá não tenha essa palavra dízimo, eu creio que aquilo que o Abel fez foi o dízimo. Por quê? Porque Deus não falou que a oferta de Caim foi ruim. Né? Ele só falou que a de Abel foi melhor porque foi as primícias. E primícias, na maioria das vezes a Bíblia, quando se refere a primícias, ela está se referindo a dízimo, viu? Né? Tá certo? Então, né? Eu sou forçado a crer que aquele que Abel deu foi o dízimo. Né? E o que Caim deu não foi o dízimo. Né? Ele deve ter dado um dinheiro, mas não foi o dízimo, não foi, né, 10%. Né? Eu sou forçado, porque em momento algum a palavra diz que a oferta de Caim foi ruim, só diz que não foi primícia. A da Abel foi a primícia. Mas enfim, que vem essa palavra, dízimo mesmo, a primeira vez, né, é aqui em Gênesis 14. Irmãos, Abraão era muito antes da lei, nem pensava em existir a lei. E Abraão já dava o dízimo. Então como que o dízimo é do tempo da lei? Agora vamos lá, versículo 23. Esse versículo ele é muito, mas muito claro. Que no Novo Testamento a gente deve ser dizimista. Ele é muito claro. Porque olha aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que eu prego sempre aqui? O que eu prego? Muita gente não prega isso, porque ele vai perder a oferta, né? Mas não quero saber se eu vou perder a oferta, eu quero ser fiel à palavra. Né? O que ele prega? Porque tem gente que vem, aqui na nossa igreja, creio que não, mas tem gente que vem, quem vem com essa atenção aqui, ou ele converte ou ele sai, ele não fica. Né? Tem gente que vem fazer negócio com Deus, dá o dízimo aí e tal, para fazer negócio com Deus. Mas aí eu já explico aqui, eu falo, você pode dar 10%, você pode ser fiel no dízimo, mas se você não trabalhar direito, não for honesto no seu trabalho, você não vai ser abençoado. Entendeu? Aí a pessoa já, ou ela converte, ela muda de vida, ou ela não vai querer vir mais. Né? Mas essa é a verdade, é o que eu prego. Dá o dízimo, ser fiel no dízimo, dá o dízimo certinho, não é uma garantia que você vai ser abençoado. Você não é honesto lá no seu trabalho. Você não é fiel, você não tem misericórdia, você não ama os irmãos, entendeu? Então, o que eu falo? Eu falo, você tem que dar o dízimo, você tem que ser fiel com Deus, em outras coisas, você tem que ser fiel com seu marido, você tem que procurar andar em santidade, não é isso que eu prego aqui sempre? E o que foi que Jesus falou para ele? Que oportunidade de dizer que não, dízimo não precisa mais dar. Que oportunidade Jesus tinha de dizer que isso aqui, ele falou aqui que não era para os fariseus dar o dízimo? Não. Olha, vocês dão o dízimo, mas vocês não têm justiça, misericórdia e não têm fé. Deviam ter justiça, misericórdia, fé e também dar o dízimo. Quer dizer, deviam fazer estas coisas e também aquelas. Quer dizer, não tem nada mais claro do que isso que Jesus falou para eles que tinha que dar o dízimo. Não tem nada mais claro do que isso. Aliás, não precisa nem no intérprete aqui. Qualquer cidadão que nasceu de novo, que tem um pouquinho de sabedoria, lendo aqui está claro. Em hipótese alguma, Jesus falou que não era mais para dar o dízimo. Muito pelo contrário. Aqui ele afirmou. Portanto, essa história que não tem nada no Novo Testamento que diz que deve dar o dízimo, não é verdade. Porque esse texto aqui diz que deve dar o dízimo no Novo Testamento. Né? Então eu li um antes da lei, né? E um é da graça. Depois também Lucas 18 disse, Lucas 18, 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Foi uma outra oportunidade aqui que Jesus poderia ter falado, não precisa dar o dízimo não. Mas Jesus não falou não. Não tem nada no Novo Testamento que diga que não precisa. Tudo que era dos cerimoniais, que vale só para o Velho Testamento, tem alguma coisa no Novo Testamento dizendo que aquilo mudou. Como eu citei o exemplo da carne e do sábado aqui. Entendeu? Então olha aqui. Lembra que eu falo sempre para os irmãos para avaliar o contexto? Né?
E qual que é o contexto principal? Qual que é o assunto principal em Malaquias 3? No capítulo todo, Malaquias 3. Qual que é o assunto principal? É o dízimo. Correto? É o dízimo. O assunto principal. Todo mundo concorda com isso. E aí, um pouquinho antes dele falar do dízimo, olha o que ele fala. Olha o que Deus fala. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Ele está servindo que ele não muda em quê? Tudo bem que Deus não muda em situação nenhuma, mas Ele pode mudar quando você, no sentido assim de que você está em pecado, Ele fala, você vai morrer, aí você se arrepende e Ele, né, fez isso com Ezequias, né? Falou, você vai morrer. Ezequias se arrependeu muito, ele falou para Ezequias, vou te dar mais 15 anos de vida. Então nesse conselho ele até volta atrás, mas isso na verdade não é um arrependimento, isso não é uma mudança, porque ele mudou, porque a pessoa mudou, porque ele mesmo não muda. E em qual lugar que ele faz questão de dizer que ele não muda? Eu acho que o único lugar na Bíblia que está bem claro assim, que Deus fala claramente, eu sou Deus e não mudo, aonde ele escolheu para colocar essa palavra, justo no texto que vai falar sobre o dízimo. Olha que coisa. Então, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que te havemos de tornar? Com maldição, aqui faltou não sei porque que faltou um texto aqui, mas não tem problema. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei os dízimos à causa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós sem medidas. Não. Nós, irmãos, deixa eu ler o restante dos textos aqui, para encerrar esse princípio aqui. Hebreus 7, 1 e 2, no Novo Testamento. Tá certo? Isso aqui é no Novo Testamento. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. O texto aqui já mostra, se a gente for ler o contexto todo, a gente observa claramente que aqui, o escritor do livro de Hebreus, né, ele não diz claramente que tem que dar o dízimo, mas ele faz uma citação de alguém que deu o dízimo lá antes do tempo da lei, como uma coisa boa. E se ele faz uma citação que alguém deu lá como uma coisa boa, significa que é para a gente continuar fazendo. Vamos fazer aqui uma comparação. Se eu faço uma citação da igreja que eu estava antes, como uma coisa boa que aconteceu lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos fazer também. Olha, irmãos, na outra igreja que eu vinha, sabe, a gente fazia um jejum, falando nisso, na hora de fazer, eu tenho que jejuar aqui, lembrar de fazer um jejum na igreja aqui para o nosso impacto, não impacto bem. Lá a gente jejuava, e era bom, Deus respondeu, fez isso. Se eu for contar uma coisa dessa, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente deve jejuar isso. Se Deus reprovasse o dízimo, se não precisasse mais dar o dízimo, você acha que ele ia citar o dízimo lá do Velho Testamento como alguma coisa, né? Então o dízimo, né, ele não se cumpriu em Cristo, irmãos. Mas tem uma outra coisa interessante também que a gente precisa observar. Para que era o dízimo no Velho Testamento? Olha, tem uma coisa, viu? O dízimo é 10% que você ganha. Se você ganha 1.000, é R$100. Se você ganha 10.000, é R$1.000. Se você dá menos do que isso, você não está dando dízimo, você está dando oferta. Né? Aonde está escrito que é 10%? Tem umas 3 ou 4 passagens no Velho Testamento que fala que os judeus davam 10ª parte. Mas também tem a questão de que a palavra dízimo, né, ela no grego ela já significa, né, 10%. Você pode até observar que de 10, né, por cento. Né? A própria palavra já dá até para perceber. Né?
No original ela significa 10%. E também tem alguns textos lá que diz que os judeus davam 10ª parte. Então, mas aí o que acontece? Para que servia o dízimo no Velho Testamento? Vamos ver se as coisas mudaram. Vamos ver. Qual que eram as 3 necessidades básicas? Tinha outras, mas as 3 necessidades básicas do dízimo no Velho Testamento. O sustento do templo, né? O sustento dos levitas, né? As viúvas, né? E os necessitados. Né? Tá certo? Nós temos o templo hoje? Não. O templo naqueles moldes, não. Mas nós temos um prédio que é a mesma despesa do templo daquela época. É a mesma coisa. Né? Nós temos os levitas hoje? Não, os descendentes de Levi não temos mais, mas nós temos o descendente aqui de Abraão, da fé de Abraão, chamado Anderson. Brincadeira, irmãos. Né? Mas nós temos o obreiro aqui na igreja. Entendeu? E falando nisso, né, o salário dele precisa, né, ser aumentado, tadinho, porque o salário dele não é que seja injusto, é que foi colocado mesmo para ver se o bichinho tinha fé, mesmo para provar mesmo o cidadão. Porque você chamar o cara assim, você quer ser pastor? Quer? A quanto vou receber? 10 mil. Mas todo mundo quer. Aí fica ruim, né? Então o que acontece? As mesmas necessidades que tinha no passado, tem hoje. Entendeu? Então, a igreja ela tem 2 maneiras para ser sustentada. Pode ser até 3. Vamos 3. Tem 3 maneiras que a igreja possa ser sustentada. Né? Eu estou colocando 3 aqui, no meu caso, dá para botar uma terceira. Mas normalmente é só 2. Né? Estou botando uma terceira aqui porque houve um período, né, que eu não tinha muita sabedoria, tinha uma certa, né, situação financeira razoável, então eu bancava a igreja. Entendeu? Essa é uma maneira, né, que não é de Deus, porque aí já não é a igreja de Deus. Aí a igreja do pastor, aí o pastor ele virou dono mesmo da igreja, né? O que não é de Deus. Creio que Deus permitiu na época, ele estava me treinando e tal, faz parte da vida, né? Mas creio que isso não é o permitiu por um período, né? Mas creio que essa não é a vontade de Deus. Primeiro que fica pesado, e eu acho que, né, para quem está bancando, e segundo que aí não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, que o pastor banca a igreja. Aí virou piada, né? Isso não é de Deus, isso é coisa do inimigo. Entendeu? Essa é uma situação. Mas a outra situação é qual? É que, assim, a igreja... O que eu estava falando mesmo que a igreja precisa ser bancada? Quem que banca a igreja? Deu um branco. Tem 3 maneiras. Isso, tem 3 maneiras. Deu um branco aqui, irmãos. Irmãos, uma é o pastor bancar. Okay? Né? Alguns casos o pastorzinho banca, tem lá, né? O aluguel da igreja é R$300, né? E a luz é 40, a água é 30, entendeu? E tem lá 10 pessoas e fica lá, e ele banca, ninguém dá nada, ninguém é crente mesmo, ninguém dá nada, e ele banca ali para sustentar o vício, né? Então, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, sustentar o vício, né? Porque ele já viciou a ser pastor, viciou a mandar, viciou com aquele título, não quer abrir mão dele de jeito nenhum, né? Entendeu? Então, isso aí não é de Deus. Né? Mas e a outra situação que pode ser bancada a igreja? Voto. A rosa ungida, a corrente do sal. Entendeu? Essa também é uma maneira de sustentar a igreja. Ou o pastor bancar, ou as correntes, né? O voto, vender a rosa ungida, tapete de fogo, vassoura ungida. Né? Essa é uma outra opção. Como eu já entendi que a do pastor bancar não dá, porque eu também hoje nem estaria com essa bola toda também, nem teria condições, né? Se fosse o caso, né? Mas se tivesse também, eu já entendi que isso não é de Deus. Então essa está descartada. E como a da corrente do sal, da rosa ungida está descartada, só sobrou uma só, irmão. Sustentar a igreja. E como oferta de quem lá do mundo, é uma outra opção também, o prefeito da cidade sustentar, o povo do mundo, essa aí também está descartada, que não é de Deus também. Entendeu? Só sobrou o dízimo, irmão. Resumindo, se vocês não forem dizimistas, essa igreja, ela fecha. É assim, simples assim. Ela acaba.
Não tem como. Entendeu? É o dízimo para sustentar a igreja. Ah, pastor, e a oferta? Não seja tolinho. A oferta não sustenta a igreja, não. A oferta é sempre bem-vinda, tudo, mas a oferta não... A oferta é pouquinho que dá. A oferta vem para complementar, ela é sempre bem-vinda. Irmãos que dá oferta, Aí um irmão mais generoso que dá 200 de oferta. Amém. Ela é bem-vinda, louvado seja Deus. Deus vai abençoar a vida dele. Aquele irmãozinho que às vezes ganha pouco, dá 2 de oferta, não é bem-vindo também, vai abençoar a vida dele. Mas isso não sustenta a igreja, irmão. Isso não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é o dízimo, os dizimistas. Se não tiver dizimista, não tem igreja. Porque Deus não faz mágica, Deus faz milagre. É Deus que sustenta a igreja e Ele sustenta através dos irmãos. É simples assim. Mas vamos lá agora. Tendo dito isto, vamos passar para um outro ponto muito importante. Falamos da teologia da prosperidade, esse povo que prega a teologia da prosperidade. E aí então falamos que eles, eles falam que Deus vai abençoar, que Deus, e eles estão errados quando eles falam isso? Não. E por que eles conseguem enganar tanta gente? Justamente por isso. Porque está recheado de textos na Bíblia que diz que Deus abençoa quem dá. Está recheado. Por isso que eles conseguem enganar tanta gente. Porque eles pegam a verdade, na verdade. E inicialmente eles começam pregando a verdade. O problema é que aí depois eles distorcem, vão, E aí vem o golpe, Entendeu? Mas eles começam com a verdade. Entendeu? Porque está cheio de texto, está recheado. O problema é o seguinte, que Deus abençoa, é verdade. O problema é que nós não podemos fazer negócio com Deus. Entendeu? E outra, Deus abençoa, mas o objetivo de Deus não é abençoar a gente nessa terra, para a gente ter uma vida boa nessa terra, para a gente, entendeu? Se eu for, diz o apóstolo Paulo, que se a minha esperança neste mundo for apenas as coisas, a minha esperança, melhor dizendo, for apenas as coisas desse mundo, eu seria o mais miserável dos homens. Essa teologia da prosperidade é tudo bênção para esse mundo, entendeu? Não é, entendeu? É tudo bênção para esse mundo, poxa, abandonei minha vida velha, que eu tinha, que também não era uma vida, mas enfim, até então eu pensava que era. Abandonei, o que eu tinha, tudo para vir fazer a obra de Deus, porque eu entendi que o mundo não acaba aqui. Ou melhor, a vida não acaba aqui, nesse mundo, que esse mundo acho que vai acabar assim, aqui. Mas a vida não acaba aqui, entendeu? Entendi que a vida não acaba aqui, que eu não vou morrer assim, vou morrer só a carne, o resto, entendeu? Eu tenho que investir para o mundo vindouro. Mas aí, Deus abençoa? Lógico que abençoa, e abençoa muito. Mas vamos ler outros textos aqui. Ageu 1, 3 a 10. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada? A painelada é bem acabada, bem acabamento, bem acabado. É chique, bem... um acabamento fino. Enquanto esta casa permanece... quer dizer, as pessoas tinham as casas deles, estava tudo chique. E o templo estava em ruínas. Olha, entendeu? E aí olha o que ele diz, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não se chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um deles vos corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Uma coisa ficou bem clara aqui, Quem vai se a pessoa não é dizimista, quem vai te enfrentar, se você for nascido de novo, quem vai te enfrentar para impedir que você seja abençoado não é o diabo, não, é o próprio Deus. Isso aqui está bem claro. É o próprio Deus, se você for crente. Por isso que eu acho que uma pessoa que vai para a igreja, não é fiel no dízimo, e está muito abençoando, está muito prosperando muito, deve ser o diabo que está dando. Entendeu? Isso é forte, mas eu sou forçado a crer.
Se a Bíblia diz que é o próprio Deus que enfrenta, né? E ele não vai enfrentar a pessoa do mundo. Deus não repreende a pessoa do mundo, Deus repreende o crente. Uns tempos atrás, um irmão falou para mim, pastor, mas o que acontece? Eu vejo tanto crente aí que não dá o dízimo, eu vejo eles numa boa financeiramente. Pastor, eu falhei um mês só, Deus arrebentou comigo, tomei um prejuízo danado. Qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Esse irmão deve ser crente, deve ser convertido. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Entendeu? Pode ter sido uma coincidência, mas não sei, deve ter sido, não. É o próprio Deus mesmo. Deus repreende o filho. Se for filho, ele repreende, né? Então, vamos ler mais um texto. Malaquias 3, 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Quer dizer, o texto lá estava falando de bênção. Estava falando que quem dá é abençoado. Que o povo não estava dando, por isso Deus estava resistindo a eles, né? Então eu creio o seguinte, quando eu digo eu creio no que está na Bíblia, eu creio que a Bíblia ela é clara em relação a isso, né? Quem é crente, está indo na igreja e não é dizimista, ele tem sobre ele a misericórdia de Deus, não a bênção. A bênção quem tem é quem é dizimista, entendeu? Quem não é dizimista não tem a bênção de Deus, ele tem a misericórdia. Deus pode dar uma ajuda para ele, deu, baseado na misericórdia, não baseado na bênção. Entendeu? Então o que acontece? Né? Se a pessoa for nascida de novo mesmo, não for dizimista, Deus não vai deixar ela numa situação, né, desesperadora, ele vai sempre suprindo ali, mas ela vai estar sempre no aperto. Ela vai estar sempre no aperto. E prosperidade é a pessoa viver bem, ainda ter abundância e ainda ter para ajudar os outros. Isso é a prosperidade. Isso é a bênção do Senhor. Isso é a bênção do Senhor. Se não tiver isso, não tá na bênção do Senhor. Entendeu? Então, olha aqui o que diz o texto. Por vossa causa repreenderei, o versículo 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Né? Olha aqui o que diz Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui está falando de quem? Do próprio Deus. Né? Se você é generoso e dá com abundância, quem é que vai te devolver? Na mesma medida é Deus, é o próprio Deus. Lógico que de repente até as pessoas também. Mas aqui principalmente está se referindo ao próprio Deus. Atos 20, 35. Tenho, em tudo o Novo Testamento, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que é receber. Entendeu? Então veja bem, eu prego sobre o dízimo porque eu quero ser fiel em primeiro lugar à palavra e em segundo lugar porque eu quero que vocês sejam abençoados. Todas as igrejas sérias, não é igreja sem vergonha não. Igrejas sérias, eles fazem uma pregaçãozinha antes de entregar o dízimo, fazem uma pregaçãozinha, entendeu? De uns 5, 10 minutos ali, algumas igrejas exageram um pouco, uns 15, 20 minutos, né? Antes da palavra principal, antes de entregar o dízimo, para dar uma motivada nas pessoas a dar. Não faço isso. Não. Se eu tiver que pregar sobre o dízimo, pode até acontecer assim ocasionalmente, mas isso não uso como regra, sabe por quê? Eu tenho que pregar depois do dízimo, porque eu não quero que ninguém dê pela emoção. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. O meu objetivo não é arrecadar. O meu objetivo é que os irmãos ser fiel a Deus, que os irmãos sejam fiéis, entendeu? E possam ser abençoados também. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é aumentar a arrecadação. A igreja não foi feita para arrecadar. A igreja foi feita para abençoar as pessoas, para pregar a palavra, entendeu? Para salvar. Agora, só que sem arrecadar ela não sobrevive. Mas a arrecadação não é o fim das coisas aqui, entendeu? Não é o objetivo dela existir, entendeu? Então, e eu não quero que ninguém dê pela emoção, eu quero que as pessoas tenham um coração transformado e sejam levadas a ter fé, a crer na palavra e serem abençoados. É isso que eu quero, entendeu? Porque até mesmo porque, se os irmãos entenderem e forem abençoados, a igreja como denominação também é abençoada também. E aí todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. E não precisa ficar o tempo todo pedindo dinheiro e fazendo pressão, né? Então, por isso que eu não fico pregando de pouquinho, fazendo pressão. Porque quando eu vou falar, então eu já falo para instruir os irmãos, para ensinar. E não para motivar a dar mais ali naquela hora, né?
Então, ó, Provérbios 11, 25. Aqui é o seguinte, eu nunca vi na Bíblia uma palavra dessa aqui, né? Uma versão da Bíblia aqui é um pouquinho diferente, porque na minha Bíblia, aqui está, a alma generosa prosperará, e a que dá a beber será desendentado. Entendeu? Uma palavra que vai bagunçar, a vida dele vai ser bagunçada, né? É mais ou menos o significado dessa palavra. Vai causar desordem, né? Uma desordem é um empobrecimento. Só que é o seguinte, na minha Bíblia lá em casa, né, o significado é praticamente o mesmo. Sim, o significado no fundo é o mesmo, mas, né, diz assim, a alma, eu não uso essa Bíblia para sair, sabe por quê? Porque essa Bíblia eu ganhei quando eu me converti, e eu gosto dela, para preparar minhas mensagens, eu só uso ela. Por quê? Porque ela, eu acho as coisas fácil nela, porque ela está toda marcada de fio a pavio, entendeu? Toda marcada. Eu conheço ali a Bíblia folha por folha. Ela já abre no lugar que eu quero. Não chega tanto, né? Entendeu? Mas a Bíblia não tem mais capa, não tem mais nada, não dá para sair com ela, né? Mas eu gosto de usar ela para preparar as palavras por causa disso, né? Então, mas na minha Bíblia lá, está aqui, Provérbios 11, 25, né? A alma generosa prosperará, e o que retém, empobrecerá. O que retém, empobrecerá. O significado, lógico que aqui é o mesmo, mas e o que dá a beber será, quer dizer, vai bagunçado, o que é? Vai virar uma bagunça, quer dizer, onde não tem ordem, gera pobreza, né? Entendeu? Então, ó, outro texto, 2 Coríntios, tudo no Novo Testamento. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Né? Provérbios 21, 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e não retém. Né? Lógico, agora eu vou ler um texto para explicar isso. A gente não pode ficar dando as coisas para qualquer um. Né? O Léo Michele hoje estava no culto de manhã. O Léo com Michele não. O GG KL estava no culto pela manhã hoje aqui. Né? Eles vieram no culto de manhã. Eu falei Léo com Michele, o Léo com Michele, acho que às vezes vem de manhã, né? Eles não vieram. O GG KL vieram de manhã sentar aqui, né? E aí eu estava até citando esse exemplo, né, que aconteceu. Chegou um cara aqui e falou assim: pastor, estou precisando de R$5 para pagar passagem para ir em Pinda, buscar uma cesta básica. Minha família contou uma história. Cheguei meio perto disfarçadamente, cheirando álcool, ele não estava. Droga, talvez tivesse, mas eu, como nunca usei droga, não conheço o cheiro de droga. Entendeu? Aí, não usei uma vez só. Eu não conheço o cheiro de droga. Entendeu? Agora que eu já falei, eu tenho que explicar. Eu usei maconha uma vez quando tinha 17 anos. Eu não conhecia Deus, mas eu lembrei da minha mãe, cara. Eu falei, não vou dar esse desgosto para minha mãe. Por isso que eu falo para vocês, o amor é uma coisa forte. A minha mãe, do jeito dela, meu pai morreu, eu estava na barriga dela, ela me criou com muito sacrifício, e eu não conhecia Deus, cara, mas eu falei, acordei no outro dia, falei, não vou dar esse desgosto para minha mãe, não. A minha mãe vai ficar sabendo disso aqui, vai ser um desgosto muito grande, nunca mais. Enfim, não é o assunto de hoje aqui, vamos voltar para o tema aqui. Né? O amor, amor, quando ele é amor verdadeiro, irmãos, é algo tremendo, é algo fantástico. Livra a gente do mal, né? Amém? Então, mas olha aqui, ó. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém, mais do que é justo, se lhe há pura perda. Então, não ser dizimista é mau negócio. Você sabe o que é fazer negócio ruim, negócio mal feito? É não dar o dízimo. Ou a gente acredita na palavra, ou a gente não acredita, irmãos. Entendeu? Agora, temos que prestar atenção nesse último texto aqui do princípio. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos... eu estava falando, esqueci de falar do exemplo do GG. O carinha chegou aqui, contou a história e me engodou. Né? É o que eu falei. Você tem muita experiência de vida, você acha que isso é muito bom, você acha que isso é muito sábio, mas sempre tem um cara mais perto que você, né? E aí eu achei que com toda a minha experiência de vida, eu falei, acho que esse cara está falando a verdade. Falei, GG,
esse cara tem que buscar uma cesta básica lá no bairro que você mora, cara, quase perto da sua casa. Não é no bairro do GG, mas é no bairro do ladinho do GG. Então eu falei, eu vou dar R$5 para ele aqui, mas você vai e leva ele. Não dei os R$5. Em vez de dar os R$5, eu falei para o GG levar ele. Em vez de dar os R$5 para ele, pegou onde? Leva ele lá para ele buscar a cesta básica. Aí o GG levou, com o maior prazer, o GG é um homem de Deus, levou com o maior prazer. No outro dia o GG chegou aqui e falei, GG, e o cara lá? Você deixou ele lá para pegar a cesta básica? Ele falou, ele desceu ali no Castuleira para pegar a droga. Ele não chegou a falar que era para pegar a droga, mas deu tudo a entender, deu para perceber. Desceu no Castuleira para pegar a droga lá. Entendeu? Abençoado o carinha, me engodou, viu? Não faz muito tempo isso aqui que aconteceu aqui na igreja. Entendeu? Então, olha o que diz o texto, Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Prestou atenção? Então, né? É negócio de comida, às vezes eu até mais ou menos já desconfio que ele está me enganando, mas é negócio de comer, às vezes a gente fica com dó, e quando envolve criança, aí eu prefiro ser enganado do que às vezes ficar depois com a consciência pesada, né? Então a gente dá uma coisa para comer e tal, passa. Mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ajuda, né? O texto aqui diz que é a gente, principalmente os da família da fé. Então quando os textos falam aqui que tem que dar liberalmente, generosamente e tal, nós temos que usar esse texto aqui também. Se também tem um texto que diz que a gente tem que ajudar principalmente os da família da fé, quando ele diz que tem que dar generosamente, ser generoso, ele está se referindo ao quê também? Principalmente ajudar a igreja, o dízimo, ajudar os irmãos. Eu tenho ânimo para ajudar os irmãos. Quando eu posso ajudar um irmão que é firme na igreja, rapaz, eu tenho o maior prazer. Eu acho que a gente não pode, né? A gente não tem uma varinha mágica para tu. Mas assim, quando eu posso, eu tenho o maior prazer. Meu maior prazer é ajudar. Mas eu tenho prazer em ajudar os irmãos. Pessoas, às vezes, que não é muito da igreja, assim, eu ajudo meio com uma ajuda, assim, misericórdia, entendeu? Sabe o que é a misericórdia? A misericórdia, chamada misericórdia. Mas não foi a bênção. Entendeu? Não. Mas quando é um irmão da igreja, eu realmente sinto que eu estou abençoando o cara. Quando é um irmão que muitas vezes, assim, não é crente, é muito firme, eu sinto que eu estou tendo misericórdia com ele, não estou abençoando. É a mesma coisa de Deus. Entendeu? Mas próximo, agora vamos para o próximo. Né? E vocês não ficam aborrecidos comigo não, sabe por quê? Tudo que eu vou falar está na Bíblia, viu? Mas tem uma salinha aqui que é meio forte. Tem. Terceiro princípio. Se não for abençoado aqui nessa terra, vai ser abençoado lá no coisa. Porque é uma promessa de Deus que Ele vai te abençoar. Mas não existe uma garantia de que você vai ser abençoado nesse mundo. Até mesmo porque a pessoa pode vir para a igreja, se converter, vir para a igreja 2, 3 anos, dando dízimo. A hora dela ser abençoada, morre. E agora? Tem casos que a pessoa não recebeu a bênção nesse mundo? Tem. Você pode ter certeza. Né? Que ela não foi abençoada, foi dizimista fiel e não recebeu? Lógico. Mas aí vamos ler o texto para ver o que a Bíblia diz. Ainda naquele texto tradicional a respeito do dízimo lá. Né? Tem um povo lá de Deus que começaram a reclamar. Vamos ler o texto aqui. O povo de Deus começou a reclamar. Senhor, tem gente aí que parece que não dá o dízimo e estão prosperando. Eu estou até com vergonha deles. Eu estou falando aqui com a minha palavra, mas mais ou menos isso que o texto diz. Vamos ler o texto. Malaquias 3, 14 a 18. Vós dizeis inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos, quer dizer, os seus mandamentos, as suas ordens, fazer a sua vontade, né? E em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos os felizes os soberbos. Nós reputávamos, parece que quem está feliz, que está prosperando, está se dando bem, é o soberbo, é os que não são crentes, é os que não são dizimistas. Entendeu? Porque o contexto aqui é de dízimo, você entendeu, né? Também os que cometem impiedade prosperam. Ele fala, ele está reclamando que os que cometem impiedade prosperam. O que seria essa impiedade? A impiedade não dá o dízimo, porque o contexto está falando de dízimo. Né? O que seria essa impiedade? Né? Então, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles tentam, eles desobedecem, né? Eles não têm temor e escapam. Olha o que a Bíblia, olha o que o texto diz. E aí vem a parte poderosa. 16. Então os que temiam ao Senhor falavam. Não, a parte poderosa vai vir mais para frente um pouquinho. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia.
É aqui mesmo, que é a parte poderosa. O Senhor atentava e ouvia, ele ficava ouvindo tudo isso. E aí o Senhor dá uma resposta para esse povo que estava, né, murmurando ali, os crentes. Estavam murmurando e o Senhor dá uma resposta. E qual que é a resposta que o Senhor dá para eles? Vocês são incrédulos. Entendeu? Eu vou abençoar vocês nesse mundo, e vai ser amanhã mesmo, e a minha bênção não demora. É isso que Deus fala? Não. Não, olha o versículo 16. Ainda nesse 16, ó. E o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor. O Senhor fala que tem um memorial lá no céu escrito para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Quem que é o justo aqui? O justo é quem dá o dízimo, o perverso é quem não dá, porque o contexto está falando de dízimo. Entendeu? Versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer, o texto aqui é bem claro, que é muito possível uma pessoa dar o dízimo aqui e não ser abençoada nesse mundo, e ser abençoada lá. Em toda a injustiça que houver nesse mundo, alguém foi dizimista fiel aqui, morreu e não recebeu nada. O outro, né, que não era dizimista, né, recebeu. Não foi uma injustiça? Foi. Mas tem um memorial lá, e toda a injustiça aqui na terra vai ser recompensada lá. Quem não recebeu aqui vai receber lá. Entendeu? Então não quero enganar vocês. Né? Uma pregação dessa, na verdade, não, aqui não, porque os irmãos são bem instruídos. Mas dependendo da igreja, uma pregação dessa, você perde a metade dos dizimistas. Você perde a metade. O cara vai falar, eu vou dar o meu dinheiro lá, e é possível que eu nem receba nada nesse mundo, receber só lá no céu, nem sei direito se eu vou para o céu. Entendeu? Uma pregação dessa, você perde a metade dos dizimistas. Prestou atenção? Mas vamos lá. Quarto princípio. Esse aqui é forte, irmãos. Quem não dá o dízimo está mesmo roubando a Deus? Vocês querem que eu dê a minha opinião? Ou a opinião de Deus, o que está escrito na Bíblia? Melhor deixar a minha opinião para lá, né? E falar o que está na Bíblia. Então, vamos deixar a Bíblia responder. Aí, o que é Malaquias 3, 8 e 9? Roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque para mim me roubais a nação toda. Presta bem atenção. Se está escrito aqui, que quem não dá o dízimo está roubando, espera aí, irmão. Por que eu preciso de perguntar? Agora, ninguém tem que ter dúvida de que quem não é dizimista, ele está roubando. Ninguém tem que ter dúvida. Agora, a dúvida aqui, na verdade, é outra. Esse roubar os 10% de Deus é tão grave quanto roubar ali, alguém ir lá e pegar um dinheiro escondido, assaltar alguém. Aí é uma pergunta difícil de responder. Eu, falar a verdade para você, eu nem sei te responder, porque a Bíblia não explica isso. Eu nem sei te responder qual que é mais grave, qual que é menos grave. Se é roubar o dízimo, ou se é roubar alguma coisa ali, ou roubar. Isso eu não sei responder. Essa é uma pergunta difícil para ser respondida. Agora, de que a pessoa que não é dizimista, ela está roubando a Deus? A Bíblia está clara. Por que eu acredito nos outros textos e não acredito nesse? Então não tem jeito. Entendeu? Então é roubo mesmo, não tem como, a Bíblia está clara. Agora, rouba a Deus. Mas aí tem um outro detalhe também. Que no fundo, você não está roubando só a Deus. Você está roubando a igreja, os irmãos também. Por que você está roubando os irmãos? Presta atenção. Vamos combinar, que de vez em quando a gente faz isso aqui, né? Mas vamos combinar. E a gente faz, e se você não for incluído nisso algum dia, não se sinta, né, menos importante, não. É que às vezes você vai embora mais rápido e quem fica para o final aqui, a gente, irmão, vamos comer uma pizza ali. Não é preferência para ninguém, não está panelinho, não está fazendo preferência para ninguém. É que às vezes acaba que quem fica para o final, a gente vai comer uma pizza junto. Né? Então, o que acontece? Então, se nós saímos para ir comer uma pizza junto,
E aí chegamos lá, e aí eu falo assim, não, deixa comigo. Vou abençoar vocês, deixa que eu pago. Problema nenhum, né? Beleza. Né? Alguém ali se levantou e quis pagar para todo mundo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe ele. Deus abençoe a generosidade dele. Agora, se nós saímos daqui e vamos com uma intenção de rachar, cada um pagar a sua parte, né? Aí na hora de tá para chegar a conta, você sai disfarçadamente de fininho assim, você vai para o banheiro, né? Espera mais ou menos um tempo que você entende que já deu tempo deles pagarem a conta, aí você volta depois que a conta já foi paga. Fala a verdade, você não está roubando os irmãos? Você não está sendo desonesto com os irmãos? Não. Então, por quê? Porque você comeu da mesma pizza que eles pagaram, você não pagou. E na igreja, você não está roubando os irmãos? Por quê? Você está usufruindo de tudo, né? Tudo que tem aqui, som, comida, coisa que a gente às vezes, as crianças, entendeu? No final de ano aqui a igreja pagou, entendeu? Né? Então, você está participando de tudo isso e não está pagando nada. Você não está roubando os irmãos? Então vem uma outra coisa. Mas vamos lá. É que o tempo é curto. Eu preciso acelerar. Então vem uma pergunta aqui que ela é meio difícil de ser respondida essa. Ser dizimista é um pecado diferente dos outros? Acho que não é tão difícil de ser respondida, é? A gente sabe que tem pecados que são mais graves e as consequências são maiores. Amém? Mas veja bem, não ser dizimista é um pecado como outro qualquer, é uma desobediência. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Né? Então, se você perdeu a paciência, deu uma surra na sua esposa lá, você pecou, você desobedeceu a Deus. Né? Correto? Agora, se você não deu dízimo, você pecou, você desobedeceu a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? O que a Bíblia diz? Você deu uma surra na sua esposa, você vai para o inferno? Se você deu calote em alguém, se devia R$50 para a pessoa, não pagou, você vai para o inferno? A Bíblia diz isso? Não. Então também, se você, em algum tempo de fraqueza, um período difícil da sua vida, por um período meio curto, né, você não deu dízimo, você não vai para o inferno por causa disso, até mesmo porque o que salva não é não mentir, não roubar, e não, né, e o dízimo não salva ninguém. Mas espera aí, se você deu uma surra na sua esposa e depois você pecou gravemente, mas você não vai para o inferno por causa disso. Por quê? Você se arrependeu depois, você não vai para o inferno por causa disso. Porque foi um pecado acidental. Mas se você bate nela todo dia, para onde você vai? Para o inferno. Por quê? Para ser salvo precisa não bater na esposa? Não. Para ser salvo precisa ser um homem de Deus. E um homem de Deus não bate na esposa todo dia. Entendeu? Ele pode até fazer isso como acidente. Eu acho que isso é tão grave que eu acho que nem como acidente. Eu acho. Já pegamos uma coisa, um exemplo assim tão grave que eu acho que nem como acidente. Né? Nem como acidente. Melhor assim. Eu acho que está errado. Acho que a coisa é tão grave que nesse caso nem como acidente. Não pode. Né? Mas, então, aí o que acontece? Se a pessoa não dá o dízimo por um período, uma fase difícil, um período curto e tal, ela não significa que ela não é crente por causa disso. Mas se ela permanece sem dar o dízimo, a Bíblia o que ela diz? Que o pecado acidental, né? O Filho de Deus pode pecar acidentalmente, mas a Bíblia é bem clara. Que quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. E não ser dizimista por tempo prolongado, para quem sabe, quem entende, está na igreja, né, que é honesta, que é justa, que é correta, ele está permanecendo no pecado. E a Bíblia é clara, quem permanece no pecado não converteu ainda. Uma coisa é o pecado
momentâneo. Uma coisa é o pecado acidental, outra coisa é permanecer no pecado. Entendeu? Então, em hipótese alguma, pastor nenhum decente, ele vai dizer que você precisa dar o dízimo para ser salvo. Não somos salvos pelas obras. Mas o que a Bíblia diz? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. A Bíblia diz que a obra ela é consequência de uma salvação. A obra não é o motivo da salvação. Ela não é uma exigência para ser salvo, mas ela é uma consequência da salvação. Quem é salvo vai ter boas obras. E essas boas obras incluem não bater na mulher, inclui não dar calote nos outros, inclui não roubar a Deus, entendeu? Inclui ser dizimista. Entendeu? Agora, por tudo que eu ministrei aqui, alguns textos que eu ministrei aqui, o que você precisa entender é que a pessoa que não é dizimista, ela só está perdendo, ela está fazendo um péssimo negócio, ela só sai perdendo, não é bom negócio, desculpe a expressão, não é bom negócio não ser dizimista. E quando eu disse que às vezes uma pessoa pode passar por um período de crise ali e tal, e de incredulidade, não dar o dízimo, eu não estou dizendo que isso é certo e que isso é legal. Ele está errado também, mas ninguém é de ferro, né? A gente é ser humano, mas isso não significa que ele está certo. Ele está errado. Por quê? É nessa hora difícil que se mede a força de um homem, que se vê quem ama a Deus e quem não ama mesmo. A Bíblia não falei esses dias aqui, Davi foi dar uma oferta para Deus, e aí o homem lá, Araúna, queria dar o negócio dado para ele oferecer para Deus, ele falou, de maneira nenhuma vou oferecer algo que não me custou nada. De maneira nenhuma eu vou oferecer algo que não custou nada. Quer dizer, as pessoas invertem o princípio. Se eu for abençoado, eu dou o dízimo. Mas só que o princípio de Deus é o contrário. Eu tenho que dar para ser abençoado. Na verdade, a pessoa já pode jamais, em hipótese alguma, fazer uma oração dessa para Deus. Olha, se o Senhor me abençoar, porque primeiro que já é uma troca. E segundo que já o coração dele não está sincero, não adianta. Não adianta, primeiro que é antibíblico, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é que vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Ele tá enganando o seu próprio coração, ele está tentando enganar Deus, entendeu? Esse negócio, se eu for abençoar, eu vejo isso nas redes sociais direto, né? Pessoa querendo ser abençoada para poder abençoar os outros. Não, é o contrário. Eu abençoo os outros para ser abençoado. É o contrário. As pessoas querem primeiro, se eu esperar ter muito, para quem tem muito não tem custo nenhum para dar um pouco para os outros. O custo é quando a gente tem pouco, aí que tem pouco. Então, eu passei 7 anos da minha vida, do dia que eu me converti, até uns 15 dias antes de ser ordenado. Eu passei 7 anos da minha vida com a probabilidade de 95% de perder tudo que eu tinha, ficar devendo, ficar com o nome sujo. Entendeu? Eu não tinha lucro nenhum, não tinha ganho nenhum. Para sobreviver, eu vendia um imóvel para sobreviver. E eu vendia o imóvel e eu dava o 10% do imóvel que eu vendi. E eu tinha sempre um pensamento assim, se eu perder tudo mesmo, esse aqui eu consegui salvar. E eu dava do imóvel que eu tinha vendido, porque o pastor da época ele falava que tinha que dar. Mas na verdade, se vender um imóvel, você não precisa dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo do que você lucrou no imóvel. Você comprou um imóvel por 200, vendeu por 220, tem que dar o dízimo dos 20. Você não precisa dar de tudo. Mas o pastor tinha falado que lá que tinha que dar de tudo, né? Não sei se ele achava isso mesmo, ou se ele estava pensando em arrecadar mais. Não sei, aí é só Deus que vai julgar ele, né? E talvez ele pensasse que isso era o correto mesmo, aí Deus vai ter misericórdia dele, com certeza. Agora, se ele sabia que era errado e fez para arrecadar, aí vai ser difícil no dia da prestação de conta. Mas só que para mim foi bom. Para mim foi bom. Você nunca vai se arrepender em ter dado. Eu tenho uma convicção, eu vi tantos empresários aí que quando converte perde tudo. Tantos. Principalmente empresários que não são muito honestos. E eu não era muito honesto. Entendeu? E eu não perdi tudo. E eu creio que foi por isso. Porque eu era dizimista, eu dava. Deus, foi misericordioso por causa disso. Isso deu legalidade para Deus, agir. Então,
mas vamos seguir adiante porque eu preciso terminar. Então, ó, sexto princípio. A semente produz conforme a espécie. Plantar dinheiro, colhe dinheiro. Isso é um princípio bíblico. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Você plantar arroz, você vai colher feijão. Perdão, se plantar arroz, você vai colher arroz. Agora, você pode fazer uma colheita tão abundante de arroz, que aí você negocia aquele arroz e compra um pouco de feijão, carne com aquele arroz, certo? Então, o que acontece? Acaba abençoando as outras áreas também, mas a princípio você colhe o que você plantou. Então, se você plantou dinheiro, você vai colher dinheiro. Então, a princípio, você foi dizimista, vai abençoar a sua vida financeira. Mas acontece que as outras áreas também vão ser abençoadas. Por quê? Se você tem uma finança melhorzinha, vai facilitar a sua vida para educar os seus filhos, né? Se você tem uma vida financeira melhorzinha, a chance da esposa se rebelar contra você é menor. Sabe, a coisa está ruim, você não consegue levar o pão de cada dia para casa. Às vezes a esposa nem é tão rebelde assim, mas ela perde a paciência, acha que você que é o culpado. Prestou atenção? Entendeu? Então, a princípio você planta o que você colhe o que você plantou. Mas acaba, então a princípio você deu dízimo, você vai abençoado na área financeira, mas só que é o seguinte, acaba atingindo as outras áreas também, né? Então, não podemos fazer troca com Deus. Sétimo, isso aí eu já falei, né? Não podemos fazer troca, não dar o dízimo porque Deus vai me devolver. O pastor pregou o segundo princípio que ele pregou lá e botou uns 7, 8 versículos lá que Deus abençoa mesmo. E aí vem querer dar o dízimo para fazer troca. Pastor, então eu não devo crer no que a Bíblia diz, que o senhor pregou lá, que Deus abençoa? Sim, não é errado você dar o dízimo para ser abençoado. Mas esse não deve ser o seu único motivo e nem o principal. Entendeu? Por que eu dou o dízimo? Eu dou o dízimo porque eu tenho temor. Igual o cara lá falou, pastor, fiquei um mês sem dar o dízimo, Deus arrebentou comigo, tomou um prejuízo danado. Eu tenho o maior medo de perder o que eu tenho. Então eu dou por temor, mas esse não é o único motivo. Se eu der só por temor, aí tá ruim. Entendeu? Então não é errado você dar por temor. Não é errado você dar para ser abençoado. Mas esse não pode ser o seu único motivo e nem o principal. O principal motivo, é por amor. Eu vou falar um negócio para você, não é nem por amor. Não se assuste, não. O principal motivo é por obediência. Deus falou que tem que dar, eu dou por obediência. E por amor também, lógico. Mas é por obediência. Eu não falo tanto que meu desejo de obedecer a Deus, de obedecer. E quem não obedece não ama a Deus. Não adianta dizer que dá por amor. Né? É obediência mesmo. É obediência e amor, querer que as duas coisas andam junto. A Bíblia diz que quem ama a Deus obedece. Esse é o principal motivo. Não. E os outros também, amém. Glória a Deus, quem não quer ser abençoado? Não, mas esse não é o principal motivo. Se eu der, e se esse for o meu principal motivo, se for o único, então aí piorou mais ainda. Não. Aí tá ruim. Aí eu estou querendo fazer negócio com Deus, aí é melhor tentar negociar com o banco lá, que é mais vantagem. Entendeu? Então não podemos fazer troca. Estou terminando, irmãos. Assim como os outros pecados, uma coisa é o pecado acidental e outra é permanecer no pecado. É o que eu falei, isso aí eu já expliquei, né? Assim como os outros pecados. Uma coisa é você pecar acidentalmente, outra coisa é você permanecer no pecado, né? Assim como os outros. É um pecado, num certo sentido, é um pecado como um outro qualquer. Não é um pecado diferente dos outros. Por que é diferente dos outros? Né? Não. Lógico que aí, né, pecados mais graves, mas aí eu não sei avaliar. E eu não tenho aqui para dizer para você o que é mais grave, o que é menos grave. A Bíblia, na verdade, não diz, né? A única coisa que a Bíblia diz, que dá a impressão que o pecado mais grave que existe, né, é o adultério, né? Porque diz que o opróbrio nunca se apaga, né? Então, não chega a dizer que o adultério é o pecado mais grave. Mas como diz que o opróbrio nunca se apaga, vamos dizer, se não for o mais grave, mas é o que traz mais consequência, vamos dizer assim, né? Pelo menos isso. Acho que a Bíblia, né, está clara, porque diz que o opróbrio nunca se apaga, né? Você viu o que Davi fez lá, as consequências que ele teve, né? Então foram gravíssimas, né? Acho que adultério é pior do que matar. Por isso que é difícil dizer o que é pior, porque depende. Se o cara matou para proteger a família dele, de repente matar nem pecado foi, né? Ou se ele matou meio no impulso, aí é grave também, mas não é tão grave quanto aquele cara que planejou, que foi, né? Prestou atenção? Por isso que
Né? É difícil a gente ficar aqui falando do que é grave e o que não é, do que é mais grave do que é menos grave. Mas uma coisa é certa, num certo sentido, não ser dizimista é um pecado como outro qualquer. Né? Então, eu já falei, a nossa igreja e os irmãos, se os irmãos não derem dízimo, tem como a igreja sobreviver, porque eu não vou bancar a igreja, eu não vou fazer campanha do sal, da coisa, não vou. Entendeu? Não vou pegar dinheiro lá de fora, porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor é a igreja que se mantém, o mundo não é para sustentar a igreja. Se o mundo sustenta a igreja, o mundo é da igreja, o mundo vai acabar dando ordem aqui depois, não vai dar certo esse negócio. Entendeu? Então, eu sei que já vi muito pastor, já vi muito que ele tem um sonho de alguém vir de fora, dar uma oferta generosa. Não tenho sonho, nem quero, já ora a Deus, nem manda essas coisas para cá. Entendeu? Nem quero essas coisas para cá. Entendeu? Porque se alguém lá de fora quiser vir dar uma oferta aqui, eu falo, não precisa. Se o cara vier e por conta própria não falar nada e botar aqui dentro, aí ela é bem-vinda. Mas aí ele veio, deu por conta dele, Deus abençoa. Mas se ele conversar comigo, eu posso ir lá? Não pode. Não. A gente não está precisando. Entendeu? É a igreja que vai sustentar. Então, né? Agora tem uma outra questão para encerrar. Esse povo que fica discutindo se dízimo é do Velho Testamento, é porque o dízimo ainda é importante demais para ele. Prestou atenção? Né? Ainda o dinheiro ainda fascina ele, ainda é uma coisa assim, muito fascinante. Entendeu? Então, a pessoa não se libertou ainda, de repente, sabe? Ela ainda não tem aquela fé para confiar em Deus, que Deus vai suprir. Entendeu? É mais ou menos igual a pessoa que fica muito discutindo, pastor, o senhor pregou a palavra aí sobre o vinho, não pode beber nada, mas todas as igrejas bebem um pouquinho. Os outros pastores aí falam que beber um copinho não tem problema, o senhor falou que não pode. Libera a gente para beber um copinho só. Entendeu? Então o que significa isso? Pode significar, eu não estou dizendo que sempre, não vou ser assim tão radical, mas na maioria das vezes, se não for sempre, acho que sempre não, mas na maioria das vezes, a pessoa não se libertou ainda da bebida. É uma pessoa que é alcoólatra e ela não se libertou ainda. Entendeu? E eu acho que há casos que não, lógico, né? A pessoa nem nunca foi alcoólatra, mas de repente era um hábito ali na família, na igreja dele e tal, né? Não chega a ser uma coisa que a pessoa está precisando de libertação. Mas na maioria dos casos, irmão, principalmente se é uma pessoa que já tinha o hábito de beber, né? E aí vem aqui discutindo, mas um copinho acho que pode e tal. Ela está defendendo o quê? Causa própria. Está defendendo a causa própria. Ela não se libertou. Então, às vezes a pessoa não se libertou daquela coisa de confiar no dinheiro. Por isso que a pessoa às vezes não quer às vezes ela não quer entender que o dízimo é correto, porque ela não se libertou ainda daquela coisa de confiar no dinheiro. É uma questão de libertação. Libertação de demônio? Não. Irmão, é que você fala em libertação das igrejas modernas, eles acham que é demônio, já acham que tem que impor a mão e expulsar o demônio. Né? Então não estou falando desse tipo de libertação, não tem ninguém possesso aqui não, né? Mas entendeu? A libertação de um pensamento errado, se libertar de um pensamento errado. A pessoa às vezes ela não está possessa, ela ama Deus, ela é até salva, mas o diabo prende ela com um pensamento errado. Né? Porque a fé a gente vai conquistando de ouvir. Como que a Bíblia diz que a gente vai tendo fé? É praticando e ouvindo a palavra, e ouvindo a pregação. É pela pregação da palavra que você vai ouvindo. Então você vai ouvindo, né? E tem gente que consegue despertar mais rápido, porque eu não sei se tem um coração mais coisa, ou tem um entendimento melhor e consegue compreender mais rápido, não sei. Aí é só Deus que sabe, né? Então uns é mais rápido, uns demoram um pouco, mas todos têm que mudar de vida. Quem converteu de verdade, uns mais rápido, outros médio, outros demora mais, mas tem que mudar de vida. E mudar de vida inclui ter fé, confiar que Deus vai suprir, ser dizimista, ser generoso. Inclui isso. Simples assim. Né? Amém? Glória a Deus. Né? É uma tentação grande, viu? Mas Deus tem me dado graça. Porque é uma tentação grande a gente não pregar para arrecadar. Né? Com o objetivo de arrecadar. A maior tentação do pastor é isso. Né? Agora, como eu não vivo da igreja, não tenho salário da igreja, nem trabalho fora, né? Deus me abençoou grandemente. Né? Até isso eu creio que, né?
Deus tem um propósito, né? Porque para pregar sobre dízimo da maneira correta, nos dias de hoje, do jeito que está disseminado essa bagunça financeira, é meio complicado. Tem que ser uma pessoa que realmente, né, vamos dizer, tem que ser uma pessoa que seja irrepreensível. Que todos percebam que não está ministrando em causa própria. Não tem nem salário da igreja, não preciso. Né? Os irmãos sabem, né? Eu nem boto a mão em dinheiro aqui. Né? O tesoureiro é o Ricardo, o secretário é o Anderson, os dois que conferem lá, os dois que fazem os relatórios. Lógico que depois eles apresentam o relatório para mim, me mostram, eu confiro e tal, mas eu nem boto a mão em dinheiro. Então, para que eu estou pregando para mim? E tem mais uma coisa também, viu? Só para encerrar. Né? Falaram que os discípulos estavam mentindo. Que Jesus, inventaram uma história lá, que falaram que Jesus ressuscitou, que os discípulos tinham feito uma tramóia. Entendeu? Uma trapaça lá, mas Jesus não tinha ressuscitado nada, que era um trambique que os discípulos tinham feito. Prestou atenção? Inventaram essa calúnia. Agora, você acha que os discípulos iam fazer esse trambique e depois iam sustentar essa mentira, iam ser torturados, queimados, vivos, degolados no meio por causa de uma mentira? Eles não tiveram vantagem nenhuma com isso daí. Uma mentira, inventar uma mentira e sustentar uma mentira e morrer por uma mentira que não te traz vantagem nenhuma, eles só tomaram paulada. Irmãos, né? Eu não tenho salário, não vivo da igreja. Né? Deus já me abençoou. Entendeu? A pregação é dura, afasta a gente. Não afasta vocês porque vocês já estão acostumados com a pregação dura, porque vocês já vêm. Mas essa pregação não é a pregação que junta multidões. Eu só estou tendo prejuízo em pregar isso aqui, eu não estou tendo vantagem nenhuma, irmão. Não vai me dar dinheiro e nem ibope. Prestou atenção? Só estou tendo prejuízo. Entre aspas, o prejuízo, é lógico, aparentemente, porque lá no céu o lucro vai ser grande de falar a verdade e ser fiel à palavra. Amém?